pessoal, tudo bem? Continuando aí o nosso assunto sobre a CSS, hoje nós vamos falar um pouco sobre divs e span. A div é uma tag HTML utilizada quando eu quero dividir um documento em várias partes ou em várias seções. Então a div eu posso utilizar para dividir ou estruturar o documento HTML em diversas regiões que posteriormente poderão ser estilizadas de maneiras independentes e mais otimizada pelo arquivo de regras CSS. A ideia da div é ser como se fosse um container, né, um elemento pai ou um elemento que vai agrupar diversos outros elementos HTML. E uma vez que a regra é aplicada dentro da div, todos os elementos que estão na div herdam essa regra, né? Então, a regra aplicada na div também é aplicada a todos os outros elementos. A div ele é um elemento de bloco, ou seja, ele ocupa todo o espaço da tela. Então, à medida que eu for criando divs, cada div vai ficando uma após a outra, no sentido de ficar uma abaixo da outra. Vamos ao exemplo. Aqui eu criei uma div, que eu identifiquei ela como topo, então div id topo. Dentro dessa div eu coloquei uma figura e nós temos também uma lista não ordenada com 3 itens. Encerrando essa div, eu iniciei uma outra div que eu chamei de estrutura e dentro da div estrutura mais 3 divs. Uma div cujo conteúdo é administração, que não possui nenhum conteúdo, nenhuma identificação, melhor dizendo, e 2 div da classe texto, cujo conteúdo é financeiro e pesquisa. Vamos à regra de estilo. A div topo, eu defini a cor de fundo como prata. E aí você observa que tanto o fundo da imagem quanto o fundo da lista, que são elementos que estão dentro da div topo, foram afetados, né, pela regra definida na div. Ou seja, a imagem e a lista ficaram com o fundo prata, que foi definido como cor de fundo da div. Na div estrutura, eu defini a cor da fonte como vermelha. E aí você observa que as 3 divs dentro da div estrutura, a div que está sem identificação e a div identificada com a classe texto, os três conteúdos desse elemento ficaram com a cor da fonte vermelha. E na div texto, da classe texto, eu defini o tamanho da fonte com 28 pixels. Então as duas divs cujos conteúdos são financeiro e pesquisa, que são divs da classe texto, assumiram esse comportamento. Então o que nós podemos observar aqui na div estrutura? Que nós conseguimos ir especializando as regras CSS. Por exemplo, na div geral, chamada estrutura, todos os elementos lá dentro ficaram com a cor da fonte definida na div. Uma vez que eu tenho outras divs dentro da div estrutura, a div identificada como texto, eu consegui alterar o tamanho da fonte só dessas duas divs. Então, esse recurso de eu poder utilizar as divs, ele facilita o nosso trabalho de estilização da página, né, dos elementos HTML. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, vou abrir o Visual Studio Code. Na aula passada, a gente estruturou o projeto, né, para trabalhar desta forma, onde na pasta, no diretório HTML, eu vou ter as minhas aulas referentes somente a HTML, e no diretório CSS, as aulas referentes ao CSS. O que eu vou fazer aqui agora? Vou clicar com o botão direito do mouse aqui no diretório CSS e criar a minha pasta aula 2. Então, botão direito, New Folder, aula 2. Dentro do aula 2, eu vou criar o meu arquivo HTML. Então, botão direito do mouse dentro de aula 2, New File. Eu vou chamar de exemplo div span.html.
e já vou criar o meu arquivo de regras CSS. Então, botão direito, New File, vou chamar esse arquivo de layout.css. Vamos aqui no exemplo.html e agora eu vou criar aquele esqueleto, né, que nós estamos chamando, que é a estrutura mínima básica de um documento HTML. Então, HTML, head, title e o body. Uma dica interessante é todos os elementos HTML que vierem aos pares, ou seja, aqueles que têm a tag de abertura e a tag de fechamento, você já abrir e fechar a tag, que aí você não esquece de fechar na ordem correta, né? E aí não fica tag jogada em branco no seu site. Bom, o título eu vou definir exemplo com div span, e esse mesmo texto eu vou utilizar como um cabeçalho H1 aqui dentro do body, só para facilitar a identificação aqui do que se trata esse exemplo. Vou copiar agora o caminho desse exemplo e abrir no navegador. Tá lá então o que foi feito até agora. Próximo passo. Eu vou fazer uma referência ao meu arquivo layout.css aqui no meu documento HTML, para eu informar para o documento HTML onde está o arquivo de regras. Então nós já vimos isso também na aula passada, a tag link, rel, style sheet, type, text barra css, href. Como o arquivo de regras está no mesmo diretório do documento HTML, basta eu colocar o nome dele aqui, ó, layout.css. Um ponto bastante importante que a gente tem que observar é que, olha só, aqui no nome do arquivo .html tem uma bolinha, né? Essa bolinha significa que o arquivo ainda não foi salvo. Ou seja, se você for lá no navegador e reler a página, nada que você aplicou aqui vai ser exibido lá. Então, outra coisa que a gente precisa fazer é o quê? À medida que você for digitando o código, vai dando aí Ctrl S para você ir salvando, né, o seu arquivo HTML. E aí não corre o risco de você efetuar diversas alterações e essas alterações não surtirem efeitos lá no navegador. Além disso, se der algum problema no seu computador, se travar, você também não vai perder o seu trabalho, né? Boa parte do que você já fez, você vai ter salvo previamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou testar, né, se esta referência aqui deu certo. Como que eu vou fazer isso? Vou criar então uma regra bem simples aqui no meu arquivo CSS para o elemento H1. Então só vou trocar a cor da fonte dele. E vou lá no navegador, vou reler a página e ver se deu certo. Ótimo. Ó, trocou a cor da fonte, isso significa que a referência do layout CSS foi incorporada corretamente aqui no meu arquivo HTML. Então agora eu já posso apagar essa regra, porque isso aqui foi só para teste. E agora eu vou estruturar o meu documento HTML utilizando algumas divs. Então inicialmente vou criar 3 divs. Uma para ser o cabeçalho do site, o conteúdo do site e o rodapé. Então vamos lá, ó. Div ID, cabeçalho, vou colocar um elemento HTML aí, o H2, vou chamar de cursos oferecidos. E vou colocar 2 elementos parágrafo. Vamos colocar aí análise e desenvolvimento de sistemas.
e administração. A segunda div vai ser a div conteúdo. Por enquanto não vou colocar nada nessa div. E a terceira div, a div que eu vou identificar como rodapé. Na div rodapé eu vou colocar aí um elemento H2, fale conosco. E vou inserir 3 parágrafos. E-mail. Esse e-mail é fictício, viu? Não sei se o e-mail existe, é só para a gente testar aqui. contato@mouralacerda.edu.br. Telefone. Vou colocar um telefone qualquer aqui. E o terceiro parágrafo, endereço. Vamos lá no navegador ver como está ficando o site. Ótimo. Então, aqui nós temos o elemento H1, a div cabeçalho, a div conteúdo, que pelo fato dela não possuir nenhum conteúdo ainda, ela aparece realmente sem nada, né, e sem nenhum espaço também, e a div rodapé. Para a gente visualizar melhor a div, o que eu vou fazer? Vou definir uma cor de fundo para a div cabeçalho. A div conteúdo eu vou deixar o fundo branco, porém eu vou usar uma propriedade para aumentar a altura dessa div, para simular que tem algum conteúdo lá. E a div rodapé vou colocar uma outra cor de fundo. Então agora as regras nós vamos aplicá-las todas a partir aqui do arquivo layout.css. Então a regra aí para o cabeçalho. Cabeçalho, eu vou colocar aqui a cor de fundo, background color, prata. Na div conteúdo, eu não vou alterar a cor do fundo e vou alterar a altura dessa div. Então, vou colocar aí 120 pixels. E na div rodapé, eu vou alterar o background, a cor de fundo, e já vou mudar também a cor da fonte. Vamos ver como que ficou. Ótimo, olha aqui. Eu tenho então a div cabeçalho, cor de fundo prata, a div conteúdo. Não alterei a cor de fundo, a única propriedade que foi alterada foi a altura da caixa. E a div rodapé, alterado a cor de fundo e a cor da fonte. Bom, aqui, pessoal, já dá para a gente perceber o seguinte. Quando é aplicada uma regra CSS na div, essa regra automaticamente também afeta, né, de forma automática todos os elementos que estão dentro da div. Na div rodapé, por exemplo, ó, eu tenho um elemento H2 e 3 elementos parágrafos. Os 4 elementos, então, HTML, foram afetados pela regra aplicada na div. Ou seja, todos tiveram a cor de fundo e a cor da fonte alterado. Esse exemplo já é suficiente para a gente ilustrar o funcionamento da div e para a gente perceber os efeitos disso e como que ajuda a gente estilizar melhor o documento HTML, uma vez que eu foco em uma determinada região e aí posso estilizar de maneira bem personalizada esta região da página. Então vou encerrar o vídeo por aqui e no próximo a gente volta a falar sobre spam.